Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Pimenta. Eu me chamo Breno Lírio. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Podcast. Hoje a gente está com muita expectativa. Essa gravação aqui está sendo no meio da conferência O Grito de uma Geração Profética. E a gente está aqui na mesa com duas pessoas lá de Brasília, que é a Karen e o Kiko. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Nós amamos o Ministério Sonho de Deus. É a nossa casa também aqui em Taubaté. E eu tenho certeza, estou com expectativa. Estou um pouco nervosa, me tremendo. Todos nós. Mas estou com expectativa. É isso aí, não sou tão familiarizado com microfones, mas vai ser divertido. Vai ser divertido, muito bom. Mas então, a Karen e o Kiko, eles são lá de Brasília, fazem parte da Comunidade das Nações, né, que é a igreja presidida pelo Bispo JB e pela Bispa Dirce. E a gente tá recebendo vocês aqui nesses dias, está sendo muito especial, né? Vocês são pessoas que carregam algo muito forte da parte do Senhor na parte da adoração. E é sobre isso mesmo que a gente quer conversar no dia de hoje, né, Breno? Isso mesmo. Para começar, a gente queria saber um pouco da história de vocês. Como que foi todo o começo, o testemunho de vocês? Um breve, como posso dizer, um breve resumo da história de vocês. Tá. Bom, eu nasci e fui criada em berço cristão, né? Meus pais eram da Assembleia de Deus, então por isso que eu sou mais pentecostal, pentecostipe. E desde criança, assim, eu tenho essa ligação com a adoração. Meu pai que me apresentou a música, meu pai é músico. E eu tenho essa paixão pela música desde muito cedo. Então, sempre fui muito musical. E eu lembro, assim, criança, de pedir oportunidade na igreja. Com 3 anos de idade, pedir para alguém escrever um bilhetinho e levar para o pastor para ele me dar oportunidade para eu cantar lá. Porque na Assembleia de Deus tem muito disso, de pedir oportunidade. E eu fui crescendo e tendo esse relacionamento com Jesus, e eu vi que o altar, né, aquele momento ali de adoração na música, era o que queimava no meu coração. Então, assim, eu tinha 4 sonhos. Era de ser da aeronáutica, juíza, cantora e pastora. 2 eu consegui, 2 deu né? certo. De ser pastora e cantora. Mas viver integralmente do ministério de adoração sempre foi o sonho da minha vida. Então, é o lugar que eu me sinto plena. Né? Eu sei que música não é adoração, mas é uma expressão. Então, como eu me expresso para adorar o Senhor é através da música. E é isso, assim, né? A minha parte na adoração é essa. E a sua, amor? Bom, eu nasci em lar cristão também, muito influenciado pelas minhas avós. A música na minha vida surgiu bem cedo. Meu pai sempre me influenciou muito com gosto musical, um gosto bem apurado, vamos dizer assim. E eu comecei na música no cenário mais underground, né? Então, lá em Brasília tinha um movimento chamado CMF, Christian Metal Force, que era a linha do rock ali, cristão. Caramba, da hora. Legal. Então, ali nos anos 90, eu fui inserido na música dentro da igreja ali. E dali pra frente eu participei de algumas bandas de rock, até o momento em que eu conheci a Karen. Eu sou roqueira, gente, mas transformei a banda dele no Ministério de Louvor. Ali foi quando o propósito de ministério surgiu um pouco, começou a se desvendar um pouco de forma mais clara na minha vida, né? Porque até então o sonho de todo roqueiro é virar um rockstar, tocar pra muita gente e para ali, né? E, vamos dizer assim, cruamente falando. Mas a gente vai amadurecendo e nessa jornada a gente tem aprendido exatamente isso, sobre a arte como forma de adoração, né? Que, como a Karen falou, não significa que a música seja somente adoração, mas é uma das ferramentas que a gente utiliza para adorar a Deus. E de lá para cá, com a Karen, já são 20 anos aí de jornada, desde a nossa primeira ministração. A gente não junto. parece, né? Mas a gente é novo. Bem novinho. E de lá para cá são 20 anos ministrando juntos. Passamos por algumas situações complexas, algumas mais light, mas sempre tudo muito divertido. É isso. Que demais, né? Que bom. E como que foi, assim, eu fiquei pensando, assim, como é que foi a trajetória de vocês dentro da igreja, né? Tipo assim, a primeira ministração da vida de vocês. Vocês conseguem se lembrar? E como que foi? Lembro, e a minha foi tenebrosa.
O primeiro instrumento que eu toquei foi teclado. Quem me iniciou na música foi a minha avó paterna. Ela alfabetizou e musicalizou os netos até a geração do meu irmão do meio ali. Então, minha primeira apresentação foi uma fogueira, cara. Me colocaram para tocar salsa. Era uma música no ritmo de salsa e tocando teclado. Tremia mais que vara verde, mano. Assim, consegui executar 20% do que precisava. Mas para mim foi muito legal pela situação de romper o medo da ministração na igreja, porque não é a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, como banda de rock, ali você é extremamente performático. Sim. A ideia, a cabeça que eu tinha na época era assim, né? A gente tá falando ali de 13, 14 anos, então, como eu falei, um sonho de ser um rockstar, né? Uhum. E quando isso veio para a igreja, quando eu trouxe isso para a igreja, eu tinha uma liderança que conseguiu trabalhar isso muito bem, sobre a responsabilidade de carregar a arca e de ministrar. Então, para mim, assim, ao mesmo tempo que foi tenso, foi satisfatório saber que eu consegui adorar a Deus através do dom que Ele me deu. Então, essa foi a minha primeira ministração. Da hora. Pô, Bom, eu sempre cantei em coral, né? Coral de crianças, adolescentes. Depois, mais jovenzinha, cantava em coral. E aí, um dia, na antiga igreja que eu era, o ministro de louvor do culto de segunda-feira faltou. Aí me viram, assim, lá e falaram assim, vai, você é do coral, vai lá, sobe que tá precisando de um ministro de louvor. E eu... Se vira nos 30. Como assim? Eu nunca tinha ministrado. E aí eu lembro de subir. Aí a tecladista me deu... pediu para eu separar as músicas. Eu nunca tinha sido preparado para ministrar. Nunca tive esse treinamento, mas eu sou muito de observar. Então eu sempre observava. E aí é engraçado aqui, abrindo um parêntese, porque as oportunidades virão... não quando você estiver pronto, mas quando você estiver se preparando para aquilo ali. Então, é no caminho que as coisas vão surgir. E eu sempre treinei ministração na minha casa, na cozinha da minha casa. Então, a cozinha da minha casa era a minha igreja. Então, eu pegava o garfo, o copo e tinha a mesa ali da cozinha dos meus pais. Enquanto eu estava lavando louça, eu estava profetizando sobre as cadeiras. As cadeiras eram minha igreja e eu começava a cantar, a pregar, levantar a mão, igreja e tal. Então, aquele ambiente ali, quando ninguém estava me vendo, estava me preparando. Então, às vezes, as pessoas acham assim, quando eu chegar o dia que eu tiver escalada para ministrar, eu vou me preparar. Não, você tem que se preparar logo, visualizando para o dia que a oportunidade chegar. E aí, a oportunidade chegou para mim. E aí, eu lembro que eu lembrei da cozinha, então ali estava mais fácil, estava tremendo igual vara verde. Imagina a cara em cima do altar, olhando para a igreja e imaginando um monte de cadeira. E aí eu lembro que a tecladista, minha amiga, ela puxou assim um tom masculino, né? A música estava no tom que o rapaz cantava, e aí eu lembro que ficou um pouco alto para mim. E aí eu lembro dela gritar, ministra para a igreja que eu vou mudar o tom. E eu, meu Deus, como é que eu vou ministrar para a igreja? Mas aí eu ministrei para a igreja. E ela mudou o tom e eu passou aquilo ali. Foi uma experiência muito engraçada, mas foi incrível. E foi assim a minha primeira ministração. uhum. E sobre isso que a Karen falou, é legal, porque a gente vive falando, de repente de Deus vai acontecer na minha vida, né? Uhum. Mas e quando de repente acontece, você não está preparado, né? Uhum. Então, é isso que ela fala, e é uma das coisas que a gente compartilha com o time de adoração, é que em público só vai revelar aquilo que você já tinha no secreto. É a lei dos dois altares. Exato. Que o pastor Cote tanto fala, né? Então, assim, ela já preparava isso, ministrando para as cadeiras, sem saber, mas o dia que a oportunidade chegou, ela falou, opa, mata nos peitos e bota na caixa, né? É assim como a história de Davi, né? Sim, Que foi pra chegar no gigante, passou lá pelo leão, pelo urso, sim. cuidando das ovelhinhas. Aquilo que você faz no seu secreto vai ser revelado no seu altar público. Uhum. Então não adianta você querer revelar no altar
público aquilo que você não vive no altar secreto. Até eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Pra gente passar por um... A gente vai fluindo entre os assuntos, mas essa parada do secreto, eu acho muito interessante, né? Porque parece que você consegue... Transparece aquilo da pessoa, né? Quando a pessoa tá na igreja servindo, fazendo alguma coisa. Então, tipo assim, como que é essa experiência pra vocês, né? Nesse tempo que vocês têm de fato, de intimidade com o Senhor, né? Como vocês manifestam isso na adoração? Como é essa experiência? Bom, eu amo o Senhor. E eu não funciono longe da presença, é uma coisa que eu aprendi. Se eu não tiver ligada a Ele, vai transparecer tantas outras coisas que não traduzem aquilo que Ele é. Então, se... Eu sempre que eu vou subir para ministrar, eu falo assim: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não me deixe aí. É uma oração. E a minha oração dos 2 últimos anos tem sido assim: Senhor, eu quero ser a menina que abre a porta para o Senhor entrar, sabe? Sem esforço, sem capa, sem performance. É muito difícil a gente da arte não performar. E tudo bem você performar. Você tem que ter uma postura no palco, você tem que ter, sim, técnica, você tem que se conectar com a igreja, e isso tudo é ok. Mas você não pode deixar que a sua adoração esteja ligada a uma performance, sabe? A adoração, ela tem que ser ligada àquilo que você vive de relacionamento com o Pai. A adoração é relacionamento, né? A adoração vai ser traduzida diante das pessoas por conta de um relacionamento que você tem com o Senhor. Então, o meu relacionamento com o Senhor, ele é muito vulnerável, sabe? Eu sou nua diante da presença dele. Porque, às vezes, a gente está tão acostumada a tentar oferecer para o Senhor só aquilo que a gente tem de bom. Mas a gente precisa oferecer tudo para ele. Ele não nos comprou ali na cruz e de repente olhou a gente com as nossas mazelas e falou assim: ah, não foi isso que eu comprei. Sabe, uma compra da internet que vem... Não tem Procon, né? E cara, não era isso que estava na imagem, eu quero devolver. Não foi isso. Ele comprou a gente com um alto preço e sabia exatamente o que a gente era. As coisas boas e as coisas ruins. Então, diante do Senhor, no meu secreto, eu ofereço para ele até as coisas ruins. Deus, olha aqui. A Karen Braz, mata a Karen Braz. Porque a Karen Braz está difícil, sabe? Assim, isso aqui está tentando falar mais alto em mim. Senhor, olha, eu estou errando nisso, me ajuda, eu não estou dando conta. Então, se não fosse minhas raízes geradas no secreto, eu não teria força para ministrar no público. Já teve algum momento que vocês viram que, tipo assim, pô, hoje não é o dia que eu consiga ministrar? Várias vezes. E sobre isso que a Karen tá falando, eu acho que é muito parecido o nosso pensamento a respeito disso, até porque a gente caminha junto nesse ministério. E sobre essa questão de relacionamento, não é algo que é esporádico, tem que ser uma constância, entende? Não, eu ministro esse fim de semana, então esse fim de semana eu vou ler a Bíblia, esse fim de semana eu vou orar, essa semana eu vou... Não é isso, é uma vida de relacionamento, entrega literal de tudo aquilo que você que você tem, para você receber dele aquilo que ele quer depositar em você e ministrar através de você, né? E por várias vezes, sobre o que você perguntou, a gente, na hora da ministração, a gente fala assim: Deus, e aí? Porque até aqui a gente pensa algo, mas chega na hora para ir na força do nosso braço, mas chega na hora, Deus sopra de uma forma diferente, e a gente não tá falando só de uma mudança de set list, entende? É de toda uma condução da ministração. Então, assim, aí é onde entra um outro detalhe que para mim é primordial para todo mundo que quer servir nessa situação da adoração. Precisa estar sensível àquilo que Deus está falando naquele momento. Porque
fazer o que você acha na performance. Ah, não, eu passei a semana lendo, eu vi sobre esse texto, eu vou falar sobre isso. E às vezes Deus chega e fala, não é sobre isso que eu quero falar. Porque às vezes a gente faz isso, a gente tenta colocar mais da gente naquilo que ele quer fazer, né? Então, já aconteceu sim várias vezes da gente mudar tudo em cima da play, em cima da ministração. É divertido, é por isso que eu falei, é divertido. A gente às vezes vai com muita emoção, às vezes, mas é divertido, é legal. N momentos eu posso detalhar aqui de que eu estava toda quebrada e subi para ministrar. Porque eu acredito que o altar é um lugar em que existe cura. Nós profetizamos isso, nós liberamos isso. Então, eu acredito que nós somos como canais, sabe? Eu sou muito visual, então eu sempre dou esse exemplo. Eu imagino como se nós fôssemos um cano ligados no trono do Senhor. E enquanto nós estamos ministrando sobre a igreja, enquanto nós estamos fluindo sobre a igreja, aquilo que está passando por nós também está nos curando, está nos fortalecendo, sabe? Está nos regulando. Porque a adoração, para mim, é um grande equalizador. No ambiente de adoração, você vai ser equalizado e você vai receber aquilo que existe em Cristo, né? Então, as suas emoções são curadas, o seu corpo é curado. As suas frequências são ajustadas com a frequência do céu. Então, o altar, para mim, é o lugar do sacrifício, é o lugar da entrega, é o lugar da rendição. Então, quanto mais fraca eu estiver, mais no altar eu vou estar. Porque eu sei que ali o poder do Senhor vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, naquilo que eu não consigo fazer. E sobre essa questão da ministração, às vezes a gente vê muito a galera querer chegar e falar, não, todos têm que estar focados, a ministração tem que falar sempre a mesma língua. A gente vivenciou uma situação, eu cito muito isso, com um baterista nosso. Ele estava passando por uma situação com os filhos, e naquele dia eu estava compartilhando com ele, eu falei, cara, hoje a ministração para mim tem que ser algo voltada para renovo. Eu preciso sentir esse renovo do Pai na minha vida e tal. E ele falou, para mim tem que ser sobre cura. Eu preciso que a cura de Deus venha sobre a minha casa. E isso é o que eu acho legal, quando você tem relacionamento com Deus, que você está ali fazendo a vontade dele, você entende a importância do que se faz no altar. Ele vai ministrar através da sua vida aquilo que ele precisa falar com a igreja, entende? Se você foi lá buscando cura, através da ministração, através daquilo que a gente está levando ali, ele vai trazer cura para a tua vida. Se você precisa de renovo, ele vai trazer renovo. E não são músicas, não são ministrações diferentes, entende? Ele vai falar com a igreja através de você aquilo que a igreja precisa ouvir. Então isso aí, para mim, é uma das coisas que mudou muito na minha cabeça nesses últimos tempos, através dessa questão do relacionamento, de estar sensível. Deus, o que o Senhor quer fazer hoje? O que o Senhor quer falar sobre isso hoje? E diversas vezes isso acontece. A gente chega para ministrar com um pensamento, vamos pela rota A, e o GPS de Deus fala, não, você vai pela A, você vai pela B, você vai pela C, e lá no final todo mundo converge, todo mundo chega no mesmo ponto. Então, isso tem sido experiências bem legais pra gente ao longo desse tempo aí de ministração. E tem que ter um nível assim de dependência muito... É o que você falou da constância, né? Porque senão o servir se torna... O servir eu falo na adoração. Sim. E tal. Eu, daqui da casa, eu sou parte da equipe de multimídia. É a principal área que eu sirvo aqui na casa. E quando se torna rotineiro... Tipo assim, você encaixa numa fórmula, né? Vou fazer desse jeito aqui e tal, como sempre dá certo. Só que aí é o que você falou, se você não tiver um ouvido aguçado pra escutar a direção do Senhor, tipo, você não vai traduzir aquilo que ele quer pra aquela noite, pra aquela manhã, sabe? Porque não é só um culto, né? Mas Eu acho que, complementando o que o Pimenta tá falando, e fazer uma pergunta também. Eu vejo muitos problemas... e músicos assim que ao invés daquilo ser espontâneo, se torna algo rotineiro. E como não deixar algo ser rotineiro, assim, sempre ser algo espontâneo, ser algo de Deus mesmo?
é um treinamento. Diariamente você vai viver isso. E eu acho que está muito ligado ao que o Pimenta falou sobre uma dependência. Sim. Uma entrega. É uma rendição. É você entender que você é um instrumento nas mãos do Senhor e que você precisa estar ligado e atento ao que Ele quer manifestar. Que nunca vai ser sobre o que você sabe. Você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar, você vai ter que treinar, né? A gente teve essa semana uma reunião com o nosso time, com a nossa banda, e onde a gente falou, olha, a gente precisa melhorar tecnicamente, a gente precisa melhorar espiritualmente, a gente precisa para o lugar que Deus está nos levando. Mas Aquela sempre... boa e velha DR. Isso. A gente fez uma mesa da denúncia, onde eles me pontuaram várias coisas e tal. Mas de entender assim, cara, se não for o Senhor, se não for o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós não vamos fazer nada. Então, muitas vezes, eu tô, assim, sendo bem vulnerável para vocês. Eu sou ministra de adoração há mais de 20 anos. Então, eu sei as músicas que viram na igreja. Eu sei como começar uma adoração. Eu tenho uma cartilhazinha. Existe uma receitinha de Existe uma que é o que receita. você tá falando. Existe uma receita. Sabe que eu começo com tal música, eu termino com tal música e eu sei que a igreja vai responder. Só que não é manipulação. É adoração, não é manipulação. Então, eu tenho que estar sensível ao que o Senhor quer manifestar e não ao que eu acho que é correto fazer. Não é o estilo musical que eu gosto, não é as músicas que estão em alta, os hits do momento, não é sobre isso. Mas, por exemplo, ontem eu ministrei e eu coloquei ali um clássico, que é algo que eu gosto muito. Mas é um lugar que eu queria trazer a igreja para essa consciência da presença de Jesus, reconhecer o Senhor naquele ambiente. E a palavra que ontem estava no meu coração era sobre rendição. Eu tinha outras canções, o Dani até falou assim, eu estava com setlist lá, mas você nem cantou setlist, não. Porque eu estava tentando, sabe... De 5 saiu uma do setlist. Isso, saiu uma. Trazer a igreja para esse lugar de consciência e de rendição, porque nós estávamos no primeiro dia da conferência. É uma conferência profética, o Senhor quer liberar algo sobre nós, mas eu senti que as pessoas elas precisavam se render ao Senhor. Sabe, o coração quebrantado, o Senhor não resiste. E eu creio que nesses 2 próximos dias o Senhor quer liberar algo muito específico sobre essa casa, mas era necessário uma entrega. Sabe? Então eu fiquei bem atenta. A Bíblia vai contar sobre os filhos de Issacar. Era uma tribo. Eles eram conhecidos como os que conheciam os tempos e as estações. Eles eram colocados por Davi à frente da batalha, porque eles iam dar a direção para o povo. Ou seja, eles eram aqueles a quem Deus revelava os seus segredos, a quem Deus revelava como que tinha que ser conduzido. Nós, como time de adoração, nós precisamos estar nesse lugar, sabe? De olhar para o Senhor e falar assim, Pai, qual é a sua agenda hoje para essa comunidade? Qual é a sua agenda hoje para eu ministrar aqui? E não ficar assim, poxa, como músicos, né? Vocês podem entender bem, é muito legal ministrar coisa que vai exigir da gente, um som bacana, é incrível, né? Quando as habilidades de um músico são levadas ao mais alto nível e fala assim, caramba, que execução incrível. O momento faz teu nome, né? Momento faz teu nome, um solo na guitarra e tal, piano. E quando eu consigo usar o máximo da minha extensão vocal, é incrível. Mas eu sempre tenho que lembrar, a presença está comigo? Porque se a presença não estiver comigo, é performance. É performance. É como se eu fosse uma cantora secular, entendeu? Sim. E aí, para ter performance e não ter presença, eu chamo qualquer um para fazer. Então, tem que estar bem com o coração nisso. Eu estou fazendo o que o Senhor quer, ou eu estou fazendo aquilo que o meu coração está pedindo. E sobre essa questão do espontâneo, com essa comparação do que é espontâneo para o que é rotineiro, né? Vamos dizer assim, entra no automático. A gente volta àquilo que a gente falou lá atrás. Porque
a partir do momento que você tem relacionamento, que você está sensível, tudo isso, Deus sempre vai se revelar para você. Ele sempre vai te dizer, filho, eu quero que você fale sobre isso. Ele sempre vai falar, a igreja precisa disso. Entende? A rotina, você acaba entrando na rotina a partir do momento em que você deixa de entender isso, que você está indo para cultuar, você está indo para entregar. Né? É uma outra coisa que a gente compartilha muito com os meninos, é que quando você vem para o culto, você não vem para receber. Cultuar é entregar. Então, o que você vai entregar para Deus? Entende? E aí eu trago isso muito para a nossa vida rotineira. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Nós temos 2 filhos. O Arthur e a Alice. A Alice, se você der um presente para ela, no primeiro momento, ela é extremamente expressiva, ela ama e tal. Aí se você der a mesma coisa para ela uma segunda vez, ela já não reage da mesma forma. Exigente, amigo. Mas ela é assim. E aí, tipo assim, quando a gente fala de cair na rotina, eu vou sempre pela minha técnica. Entende? Eu vou sempre pela força do meu braço. Aquilo que eu estou oferecendo para Deus é mais ou menos essa situação. Entende? Eu não entrego uma adoração genuína, eu não tenho uma entrega pura diante daquilo que ele está pedindo. E aí é onde a gente entra na rotina. É só mais uma play. Não, é só mais uma escala. Que às vezes a gente trata dessa forma. Né? É só mais uma escala, não é uma ministração. Eu não estou indo lá para receber algo, para deixar algo. É assim que a gente tem que enxergar. Para mim, eu compartilho muito isso com a Karen, que é extremamente frustrante quando você sai de uma ministração e você não sente que você entregou tudo que você podia entregar. E eu não falo de execução. Sabe? É assim, cara, eu não derramei tudo que eu podia derramar. E eu vejo muito isso quando a gente começa a entrar nessa rotina. Poxa, a play foi legal, foi bacana e tal, mas você sai assim, você fala, cara, eu podia ter dado um pouco mais. Entende? Então, assim, para você não cair nessa linha, aí literalmente todo dia você tá buscando algo novo de Deus, porque quando Deus te renova, automaticamente você tem algo novo para derramar. É assim que vai funcionando, é um ciclo. Então, nessa questão eu penso muito dessa forma, de acordo com o que ela também já colocou aqui na mesa. Mas isso é algo que o Alan, né, o líder da adoração aqui, ele ministra muito no discipulado, né? A gente tem um discipulado com a equipe toda aqui de multimídia, adoração, e ele sempre fala muito sobre isso, né? Onde está o seu coração? Se você serve em alguma coisa, e qual é a intenção, né? Porque a gente faz até então esse discipulado para entender por que a gente está ali em cima. Sim. Como que você quer tocar se você nem sabe o que é adoração, né? Porque tem muita igreja que, você sabe tocar, já vai. E muito jovem que toca, vive uma realidade que tá dentro da igreja é uma coisa, fora é totalmente outra, né? Se esconde ali, né? Nas máscaras, colocando máscaras, vivendo uma outra realidade. Então não entende a verdadeira essência da adoração, né? Não entende o porquê que está ali. E no meio da música a gente ainda tem um detalhe, eu falo muito isso. Você já viu como um músico se apresenta na igreja? Ele nunca chega falando, prazer, meu nome é Felipe, eu sou guitarrista. É prazer, eu sou guitarrista, meu nome é Felipe. É primeiro o que eu faço, depois quem eu sou. E a partir do momento em que a gente consegue entender isso, que a gente começa a entender, ter esse caminhar com Deus, a gente começa a entender isso. Eu sou filho. O que eu faço é um atributo que eu tenho em que eu posso utilizar para servir a casa do meu pai com aquilo. Né? No entanto que lá na nossa equipe a gente sempre fala isso para os meninos. Cara, eu não quero o que você faz, a gente quer quem você é. Você é baterista? Legal, isso é a cereja do bolo. Mas quem é o baterista? Quem é o baixista? Quem é o tecladista? Quem é a galera da dança? Quem é a galera da mídia? Para depois agregar a quem eles são, o que eles fazem. Entende? E Até, isso a gente gera a identidade das pessoas. Engraçado, o AP fala a mesma coisa, o apóstolo Hélio. É que a gente é conectado. É tudo conectado, Muito engraçado vocês falando, eu identificando tudo. Já teve algum momento que, tipo, vocês estavam adorando, você cantando e você tocando, que vocês perceberam que, tipo assim, cara, não era eu. Por exemplo, igual cantar no chuveiro. Cantar no chuveiro parece que dá um poder ali que nem eu viro cantor profissional ali no chuveiro. Eu saio do chuveiro, acabou a minha carreira, tá ligado?
Cara, Muitos momentos muitos não sou eu. momentos. Tipo, um solo, tipo assim, cara, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, sabe? Foi o Espírito Sim. Santo mesmo. Muitos momentos, Sim, muitas sim. vezes que eu subo para ministrar, não sou eu, não. É que se não fosse Jesus. É. Muitos. É porque é muito disso. Na realidade, eu acho que são mais momentos assim do que momentos do que de em que fato- a gente chega e imprime o que a gente realmente quer. Porque é igual a Karen falou, é muito legal a gente tocar e falar, cara, o solo saiu limpinho, tá tudo bonito. E aqui eu não tô desmerecendo a técnica e não tô desmerecendo a unção. Porque sempre tem esse chão molhado, né? Pra gente escorregar. É técnica, é unção? É. Não é sobre isso. Mas a partir do momento em que você tá alinhado, não é você. É sempre ele usando você como canal para cumprir uma missão. Entende? Então, assim, é fantástico. Literalmente. A ministrar... eu costumo falar que nós, como ministros de louvor e adoração, nós somos privilegiados, cara. Porque a gente ama fazer uma coisa e utilizamos essa coisa para adorar aquele que nos deu esse dom. Então é um privilégio. Aí é onde entra, a partir do momento em que você observa isso, como você fala, que cai no ativismo, né? Eu deixo de servir e começo a fazer porque está no automático, é uma função. Perde o brilho. Né? Perde o brilho, você perde a vontade ali, o amor de fazer aquilo, e aí você entra na performance. Entende? Então, pra mim é muito disso. É muito mais vezes em que não sou eu, literalmente, do que mais vezes em que não, é o Kiko quem tá fazendo. Pelo menos pra mim é assim. É isso aí. E uma pergunta. O que vocês diriam que seria a principal característica, o atributo que um líder de louvor precisa ter, sabe? Para poder ministrar, mas também, como é o caso de vocês, para poder conduzir uma equipe, né? Tá contigo. Principal atributo. Reconhecer que ele nunca vai ser ele. Que ele tem, para mim, o principal atributo é depender do Senhor. É depender do Senhor para fazer as escolhas, para instruir a igreja, para instruir o time. Se não for, sabe, colocar o Senhor. Provérbios, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Esse texto é um texto para a minha vida. Eu preciso reconhecer o Senhor em tudo. Eu preciso reconhecer que eu não tenho capacidade nenhuma para estar aqui. Conduzindo um time, conduzindo a adoração, eu não tenho. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse, sabe, a unção de Deus sobre a minha vida, se não for Ele, eu nada. Então, um líder de adoração, ele precisa ser dependente do Senhor e reconhecê-lo. É a principal característica, para mim. Eu acredito que, além disso, ele precisa ser intencional naquilo que faz. Para que a todo momento, a toda ministração, ele consiga manifestar a presença de Deus através daquilo que ele está fazendo. E como time, eu acredito que ninguém lidera aquele que não inspira. Que você não tem o seu coração. A gente aprendeu, a gente tem ouvido muito isso do nosso bispo, que como líder você precisa inspirar os seus liderados, você precisa ter o coração dos seus liderados, né? E você precisa saber para onde você quer ir, para onde você quer conduzir o seu time, a sua unidade e, acima de tudo, eu acho que respeitar a identidade de cada um nesse sentido, né? Mas não é uma tarefa fácil. Mas para mim eu acho que se a pessoa tem essas percepções, o caminho da liderança começa a fluir de uma forma mais natural. Eu penso assim. Agora conta uma piada. Não, eu queria fazer uma pergunta. Tipo, eu vi no YouTube que vocês têm bastante música gravada, mas é mais covers, né? Que vocês fazem. Vocês já têm alguma música que Deus inspirou vocês, tudo mais?
que vocês estão pensando em fazer a própria canção de vocês, né? Isso pode ser um outro podcast. Brincadeira. Então, eu tenho canções, sim. Eu tenho muito desafio com isso, porque às vezes eu acreditava que eu não conseguia compor. Então, é um processo que o Senhor tem produzido em mim. Então, eu tenho canções, elas estão no meu caderninho, mas esse ano eu senti da parte do Senhor que é o ano para que elas saiam do caderno e elas sejam gravadas como mensagem daquilo que Jesus me deu. Então, Estamos trabalhando para isso, né? Esse ano aí vai ter coisa autoral e boa de Karen Brás. Tudo bem que meu último trabalho foi Gratidão e é minha música, é meu hino, assim, acho que o Brandon, ele compôs para mim. Mas sim, precisamos. O Brasil hoje precisa de canções da igreja, da nossa atmosfera, adoração. Da nossa adoração. O que acontece muito hoje é pegar tudo de fora, né? Sim. Importamos muito, né? Importamos muito, exatamente. E nós somos essas brasas que podem ser exportadas. Sim. E nós estamos vivendo um momento como comunidade de instigar isso. Lá em Brasília nós temos ótimos compositores, Sim. temos ótimos ministros, Pastor Dito, a Gési Monteiro, Jeff Damasceno, o Leif, são pessoas assim maravilhosas e que conseguem trazer vida, né, musicalizar aquilo que Deus está falando. Então, esse ano sim é um projeto que a gente tem, não só de forma individual, mas na casa também gravar Coletiva. de forma coletiva coisas autorais. E o que vocês acham do worship? Assim, vocês são muito pezinho no worship ou é menos o Vamos mudar pé de de assunto? aquele fundo? Não, eu tenho visto assim... Eu sou pentecostipe. A Karen numa ministração, ela vai de Cassiane a Bethel na mesma ministração, entendeu? Então, assim, eu falei, nossa, é muito... da hora, cara. É muito assim. Mas assim, musicalmente falando, se a gente for parar pra pensar o que é worship é pop rock. O estilo musical do worship é pop rock. A gente tem visto muita polarização, né? Tem sido polêmico. O worship é bom, o worship é ruim. Eu prefiro falar o seguinte: em tudo a gente tem coisas boas e coisas não tão boas. Então vamos se ater ao que é bom, né? Nesse sentido. Tem as suas riquezas, assim como qualquer outro estilo, tem algumas coisas que precisam ser adaptadas, mas é um gosto musical. Sim. O meu gosto musical não é o mesmo que a Karen, não é o mesmo que o seu. Então, assim, eu acho que a gente perde muito tempo discutindo se é bom, se é ruim ou não, ao invés de, cara, legal, se você gosta, bacana, vamos viver dentro daquilo que nos faz bem e conduzir dessa forma. Eu venho de uma escola onde o pastor começava a cantar e você se virava para ir atrás. Então, tipo assim, qual o tom do pastor? Fi sustenol. Nem existe, entende? Assim, mas, tipo assim, você se vira e vai atrás. E, cara, a gente tem pessoas muito boas no worship também, de verdade. Assim como em qualquer outro estilo, a gente tem pessoas que são extremamente boas e tem pessoas que usam aquilo ali, às vezes, como desculpa. Eu costumo pensar o seguinte: no final eu quero ser reconhecido por quê? Pelo estilo que eu toco, pela minha virtuosidade, ou como aquele cara que, enquanto estava ali fazendo o que foi chamado para fazer, atraiu a presença de Deus para aquele ambiente. E aí não importa se é no worship, se é no pentecostal, se é no black, se é no rock, não é sobre isso. Então, assim, eu não tenho problema, escuto de verdade. Não é o meu estilo favorito. Como eu falei, eu venho muito da linha do rock, então as minhas influências são quase todas nessa linha. Bride, Petra... Chegava a ter o Creed? Muito. Tipo assim, eu sempre escutei muito rock, blues, jazz. Como eu falei, meu pai me influenciou muito com isso. E eu acredito que, assim, é muito pobre a gente querer se prender a um estilo só. Entende?
E dentro da igreja, a gente pode sim ter características, elementos do worship, elementos do penteca ali e tal, fazer uma junção e nessa salada de frutas ali a gente ter coisas boas. Assim como vai ter momento que, cara, esse pad aqui, ó, é só ali o padzão, 4 notas, igual a galera brinca muito aí, mas tem gente que às vezes, e aí falando de técnica, né, já que o assunto é um pouco polêmico, tem gente que às vezes nem as 4 notas faz bem feito. E, enfim, sobre essa questão do estilo, eu penso muito isso. Cara, é o que você gosta? É o que queima no seu coração de fazer? Só um minutinho que eles trouxeram a comida. Olha Meu aí! Deus! Você que tá assistindo, é o patrocinador que é a Paty. Eu Ela é a sou doida da apaixonada pipoca, por pipoca. Ela é a Sou doida da apaixonada pipoca. por pipoca. Então, E quando essa Deus rosa quer aqui, me ó. mimar, ele me dá pipoca. E eu sou apaixonada por essa rosa aqui. Tá vendo? Entendeu? Então, quando Deus quer me mimar, ele me dá pipoca. Porque ele quer falar comigo, eu vou chorar. Olha aí. Eu vou botar essa parte. Olha aí. Pode colocar. Eu amo. Se é a forma como a igreja recebe e a forma que você consegue ministrar manifestando a presença de Deus, eu penso muito assim, nesse sentido. Eu acho que é pouco demais a gente querer ficar encaixotando as coisas, entende? Até porque, como eu falei, eu não tenho uma esposa que é nem do worship nem do pentecostal, é pentecostal. Um problema que eu vejo bastante, até o pessoal comentar na internet, ainda sendo meio polêmico, Sim, sim. falando sobre pad e tudo mais, a pessoa confundir o ambiente. Falam que, tipo assim, esse fundinho, o pad e tudo mais, tudo isso meio que afeta... Mexe com a frequência. Mexe na frequência e tudo mais, e tem gente que confunde o ambiente. O que vocês acham sobre isso? Vamos lá. Vou deixar ele falar. Música. Tudo que a gente faz na realidade, ela reverbera em uma frequência. Tudo. E música é a forma mais clara que a gente tem de entender isso. Por exemplo, tudo isso aí entra principalmente naquilo que a gente estava falando. Qual o intuito que eu estou fazendo isso? Tá? Por quê? Existem sim situações em que você percebe que é uma pura manipulação. Igual, por exemplo, a iluminação, a forma de falar. Não estou falando, gente, que isso aqui é generalizado. O que eu estou falando é que existem pessoas, sim, que dentro e fora da igreja vão usar isso a favor para gerar uma certa ambiência para que as pessoas estejam suscetíveis àquilo que ele quer falar. E música, ela trabalha diretamente com frequência. Ela é frequência. E quando você está ali, músicas menores, elas te trazem uma introspecção maior em tonalidade menor, músicas em tonalidades maior, ela te traz uma sensação diferente. Existem estilos musicais, por exemplo, que você desafina o bordão da guitarra, alguns hertz, você afina ela alguns hertz abaixo, para ela gerar uma certa irritabilidade no seu ouvido, que vai te gerar uma agressividade, vamos dizer dessa forma. E isso, muitos estilos de rock utilizam isso. Isso é intencional? Tem gente que usa sem nem saber que isso funciona assim, porque simplesmente é uma cultura que vem do estilo e só foi sendo herdada. Mas tem gente que usa de forma intencional. Então, assim, a gente precisa entender qual é o nosso papel nisso tudo. Porque tudo que eu faço, eu preciso ser intencional. Mas eu não posso ser manipulador. Esse é uma linha muito tênue naquilo ali. É o que a Karen falou. É muito comum hoje eu montar um set list, uma play, que eu vou tocar ali com uma certa receitinha de bolo. Não, eu vou fazer essa aqui de celebração que a igreja vem, nessa música que tá em alta, eu vou fazer essa aqui porque a igreja vai responder, e eu termino com essa aqui porque vai dar a sensação de espiritualidade, de não sei o quê, de mover de Deus. Tudo isso a gente está trabalhando com frequência. Entende? Então, assim, existem estudos que mostram, por exemplo, moléculas de água, elas respondem de formas diferentes às frequências que elas são submetidas. Existem estudos sobre isso.
Nosso corpo é composto basicamente de quê? De água. Então, tudo aquilo que reverbera, toda frequência que chega até a gente, o nosso corpo vai receber de uma forma diferente. Entende? Então, assim, é complexo isso. Por quê? Eu posso usar isso de uma forma boa, ou eu posso literalmente manipular para que eu deixe as pessoas suscetíveis a receber algo de uma forma diferente. Volto a dizer, isso não é só dentro da igreja. A maioria dos eventos hoje tem trilhas sonoras. Todas. Você já viu uma propaganda que fala sobre o serviço militar? É aquela música pujante, aquela música que desperta em você aquele ímpeto. Quando você quer falar sobre algo mais... Vem aquela mais calmo, você quer passar uma mensagem mais... Vamos dizer assim, que a pessoa esteja mais perceptível à mensagem, que ela entenda de uma forma mais clara. Você vem com a música mais... Então, assim... A gente precisa ser intencional, mas a gente não pode ser manipulador sobre isso. A gente precisa usar essas ferramentas, mas a gente não pode usar de forma errada. E aí o problema, que aí é onde entra isso, é que infelizmente, para o bem e para o mal, a gente tem esse tipo de situação. E não é só sobre música. O pregador, na hora de falar, a forma de impostar a voz, entende? O ministro, são ferramentas que a gente tem para se usar, só que algumas pessoas têm usado de forma errada. E eu não falo isso para polemizar nem julgar A, B ou C, não é isso. Mas é que a gente precisa estar atento a essas coisas. E isso é muito importante. Aquilo que a gente escuta reverbera e influencia diretamente, inclusive no nosso estado, na nossa saúde, tudo isso. Então... Até na Bíblia, quando a gente vê sobre Apolo, né? Porque Apolo, a Bíblia fala que ele era um homem eloquente. Sim. Porque Apolo cresceu, né? Não sei, né? Mas Apolo veio da formação lá dos filósofos, então ele sabia como falar, como pregar. Mas Apolo, ele teve que ser humilde para também reconhecer que, de fato, né? Porque veio lá Priscila e Áquila, né? Se eu não me engano. Sim. Para falar com ele. E ele teve que ser humilde para reconhecer, tipo, que aqueles caras queriam trazer algo de fato que ele não sabia, né? Karen, uma pergunta. Mas você pode responder também. Já falei demais. Ó, ele tá super à vontade, viu? Porque ele não é de falar assim. Não, mas tá muito legal, tá muito bom mesmo. Mas, gente, expliquem pra gente, realmente é uma dúvida que eu fiquei agora. Toda adoração, ela tem uma movimentação profética? Ou então, como a gente também diferencia isso? O que é adoração profética? Adoração profética não é você pedir pro baterista fazer tribal. Não é o ministro de louvor vir e começar a gritar e falar em línguas e liberar algo sobre a igreja, assim, de dizer, eu vou profetizar isso. Mas é sobre aquilo que eu falei no início, sobre os filhos de Issacar, entender os tempos e estações. Uma adoração profética é você revelar aquilo que está no coração do Pai e liberar sobre a igreja. Isso é adoração profética. E às vezes você não precisa nem de ministro para isso. Às vezes o instrumental vai liberar isso. E aí você conectar a igreja ao coração de Deus é revelar, é entender qual é o ambiente que Deus quer liberar hoje. Isso é adoração profética, você entender o coração de Deus. A intercessão, eu ouvi alguém falando, não me recordo quem, o intercessor é você entrevistar o coração de Deus. A adoração profética é isso, é você entrevistar o coração de Deus e entender o que Deus quer revelar. E liberar isso de forma profética, como cânticos espontâneos, vir só o instrumental, é você liberar um texto da palavra do Senhor, é você cantar aquele texto, sabe? Não tem nada a ver com pegar um monte de bandeira e sair passando no meio do povo. Isso aí pode acontecer numa adoração profética? Pode. Mas as pessoas têm confundido muito. De achar que... Tem sido muito movimento, isso, né? Mais movimento. E essa adoração profética, ela vai gerar um impacto físico sobre o corpo.
eu ter o discernimento de que era para orar por cura naquele momento. Então, as canções que eu vou ministrar ali tem a ver com isso para liberar, mas eu vou ter um momento específico em que eu senti um rema da parte do Senhor e eu vou liberar sobre a igreja. Coloca a mão agora sobre o lugar de enfermidade e eu quero orar por você hoje e declarar a cura sobre aquela pessoa. E ela ser curada. É você declarar que grilhões vão ser despedaçados, mas é algo que já estava conectado com o coração de Deus e que você está apenas liberando. É muito do que foi dito ontem. Você ser profético é você conectar a pessoa àquilo que Deus quer fazer, quer manifestar. Então, a gente tem confundido muito isso. Adoração profética com barulho dentro da igreja. Então, assim, e aí tudo remete àquilo que a gente falou lá atrás. Quando você está numa adoração profética genuína, você tem relacionamento, então você consegue manifestar. Tudo se resume a isso. Se você não tem a presença de Deus contigo, tudo é barulho. Entende? Tudo é barulho. Gera um movimento, poxa, foi legal e tal. Você trabalha com emoção e não com espírito. Então, isso que a Karen falou, para mim, define muito bem que adoração profética é você conseguir conduzir a igreja ao destino profético dela com aquilo que Deus quer conectar ela, nesse sentido. E a gente realmente tem confundido isso. Né? E quando eu falo a gente não sai do pacote, a gente... Como corpo. Como Tá, corpo. Tem alguma experiência, pode ser recente, pode ser antiga, de uma ministração de vocês que foi muito marcante na vida de vocês, assim, virou uma chave ou algo nesse sentido? Tem muita. Mas, assim, uma das últimas ministrações. Eu estava com uma canção no coração que muitos anos eu não ministrava ela. E o Senhor, durante a semana, tinha falado comigo sobre aquela canção. E aí eu falei com o time, parte do time não queria ela, alguns queriam. E aí eu fui para ministrar aquela canção e eu construí o repertório, o Senhor falando comigo sobre cura a semana inteira. E essa música é aquela música da Darlene, da Hilson com o Israel, que a Darlene estava com câncer e ela fez, que viverei, não morrerei, o poder, Deus está lutando, dissipando as trevas e tal. E aí eu ministrei essa canção. Ela estava no repertório. E tipo assim, no momento que eu ministrei, era a canção que eu achava assim, cara, tá pior. É a pior canção aqui. E só um adendo. É uma música que, pelos padrões, não seria uma música para gerar uma ministração profética sobre ela. Que é uma música agitada, né? Vamos dizer dessa forma. Mas ela é uma música de guerra, uma música de declaração. E o Senhor tinha falado muito comigo sobre ministrarmos cura sobre a igreja. E aí eu ministrei ela. E na hora o Senhor falou, para e ora pela igreja por cura, por restauração. E eu comecei a liberar, Deus foi me dando várias palavras de conhecimento. E eu comecei a liberar sobre a igreja isso. E aí nós fomos para um lugar de muito quebrantamento. E eu comecei a cantar uma música que eu não sou acostumada a cantar, que é Essência da Adoração. Nem tava no set. Nem tava no... Tipo assim... Eu mudei. Ela tava assim, mais ou menos. Olha só que engraçado. A gente tinha um 7. E eu não respeito 7, mas nesse dia a gente tinha um 7. Não respeito 7. E. Ministros, não levem isso pro coração. Não levem isso pro coração. Não repitam o que a Karen Braz faz. E tinha mais uma música de celebração. Eu cantei ela e tinha mais uma música de celebração. Só que na hora eu vi a igreja e eu falei assim, cara, não é pra tocar mais uma música de celebração. Só que eu não consegui falar com o tecladista. E o nosso tecladista errou. Ele começou essa música errada. Zamp, você acertou, tá? Ele disse, ele acertou no mundo espiritual. Porque eu já ia pra gratidão.
Só que eu não Ele consegui. pulou a música de celebração e começou gratidão. Nossa, que Entende? loucura. Tipo assim, Aham. foi um Alinhamento mas... espiritual, sabe? Aí ele começou gratidão e eu ri, eu levantei a cabeça e eu comecei a rir muito. Porque eu olhei pra ele, ele puxou ele. Eu fiquei cego na hora e eu não vi a próxima música. Ele Só não vi viu. gratidão. Nossa. Ele só viu gratidão. E na minha cabeça estava assim, fala pra ele que é gratidão. Só que eu não tive tempo hábil pra virar e falar pra ele, porque eu sempre vou lá e falo. E aí a gente ministrou gratidão. E ministrou a essência da adoração. Eu fui pro lado dele, a gente tá expondo ele aqui, né? Eu fui pro lado dele e eu sou um pouquinho brava ministrando. Só que eu tava de boa nesse dia e eu coloquei a mão assim nele quando ele começou a tocar. Eu vou só te defender e te corrigir. Você não é brava, você é expressiva. Olha os temperamentos. Isso, aí eu coloquei a mão assim nele e ele tava fazendo a introdução de essência da adoração. E foi muito emocionante, tinha muito Jesus lá. E eu comecei a chorar e ele errou a nota porque ele disse assim na cabeça Ficou dele. nervoso. Ficou nervoso, falou assim, ela vai brigar comigo. Mas não era, cara, eu só dava, né, ali. E a gente foi pra esse lugar de quebrantamento. Eu lembro que eu tava de joelho ministrando sobre a igreja e chegou o momento do profético, a bispa Dirce ajoelhou do meu lado, em cima do altar, e ela que fez o profético. E toda a igreja se ajoelhou. E aí a gente ficou muito impactado com a ministração. E durante a semana, o meu baixista colocou no grupo, galera, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu. Um casal de amigos tinha chegado naquele dia, eles iam separar. E a gente chamou eles para ir pro culto. E no momento da ministração, ele virou para ela, pediu perdão e falou que não ia fazer mais isso. Nossa. E aí eu recebi, e eu Legal. tinha profetizado, o seu casamento não vai acabar, você não vai tal. E aí eu recebi vários testemunhos naquela semana de pessoas que foram curadas, pessoas que foram, sabe, assim, tocadas por Jesus e que estavam doentes. Então isso tem sido comum nas nossas ministrações. E é lindo Muitas ver. vezes muitas vezes a gente sai das ministrações e a gente fala assim, hoje foi a pior ministração da gente. Hoje a entrega não foi boa. Mas ainda assim o Senhor vai lá e faz algo, sabe? Então eu sempre falo isso pro Senhor, eu não quero sair desse lugar, Deus. Eu não quero sair desse lugar em que a gente acha que é por nós. Nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos melhorar tecnicamente, nós vamos buscar ainda mais o Senhor. Mas sabe, que não nos falte a presença manifesta de Jesus nas ministrações. Ai, falei demais e chorei. Nossa, Não, mas... por incrível que pareça, a gente não combinou sobre isso. Mas essa foi a ministração que me impactou recentemente também. Uhum. Porque uma coisa que eu amo é ouvir a igreja. Sim, Uhum. eu também. É lindo demais. A gente direto, assim, né, no off lá, a gente fala com a galera, cala os dedos, cala os dedos. Deixa a igreja cantar, deixa a igreja cantar. E nesse dia tinha uma graça diferente. Sabe, assim, foi um negócio que foi voz e piano. Foi voz e piano. E a ministração se tornou tão impactante que pra gente que tava ali em cima, tava difícil de suportar. Entende? Eu não falo isso no sentido ruim, eu falo assim de que tava tão denso que a reação de todo mundo foi essa, de se prostrar e falar, Deus, você não precisa da gente aqui, faça o que Porque o Senhor esse precisa é o fazer. papel do ministro. Aham. E o ministro que eu falo não é só o lead, mas todo o time se tornar indispensável, ou se tornar dispensável. Se tornar dispensável, de dar um passo para trás. Muitas vezes vocês vão me ver fazendo isso, dar um passo para trás. Ontem eu olhei assim, virei pro Alan, fiz assim, coloquei o microfone no lugar e deixei só os músicos e a igreja, porque estava lindo. Eu amo ouvir a voz da igreja e eu amo quando a igreja entende esse lugar. Porque também é papel do ministro de louvor, às vezes ficar quieto, né? Então, Calar. deixa... Eu falo isso muito pros meninos lá. Cala a boca. Deixa a igreja. E a gente precisa criar na igreja, não é criar, não é essa palavra, Mas mas despertar. ensinar, despertar na igreja essa cultura de que eles não precisam do louvor para adorar. Entende? Hoje, a gente tem visto em alguns lugares que o pessoal fica esperando comandos, entende?
Ah, não, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. Quando às vezes é simplesmente baixa as armas, abre os ouvidos, entende o que Deus está falando, entrega a tua adoração para Ele. Independente da música que está cantando, se está afinado, se está desafinado, não é sobre isso, volto a dizer, questão técnica, não é sobre isso. Mas é sobre o propósito que nós, como ministros de adoração, temos. Né? E a gente tem visto também em alguns lugares que os musicistas, às vezes, não assumem esse papel. Eles colocam todo o fardo da ministração nas costas de quem está cantando, e não é sobre isso. A arca não dá para uma pessoa só carregar. Ela precisa ser carregada de forma coletiva. É mais fácil de forma coletiva. E aí é onde entra aquela história. Por que às vezes a gente vê a rotina chegando dentro do ministério? Porque o único cara que busca, o único cara que está tendo ali relacionamento com Deus é os ministros que cantam. A banda tá afiadíssima. A banda não dá uma nota fora. A não dá, técnica tá impecável, em dia, né? tá impecável. Mas, Mas esse outro lado não alinha. Então, assim, e aí quando você perguntou sobre a questão de como conduzir, né, na pergunta da adoração, existe esse conceito de time, cara. Nessa ministração especificamente, para mim foi muito legal olhar pro time e ver o time entregue, entende? Tipo assim, literalmente, os meninos são maravilhosos, são fantásticos, mas ver que eu e a Karen, como condutores do time, a gente não tava sozinho, entende? Então, por isso que essa ministração em si impactou para mim, sobre o que foi feito através da gente na ministração com a igreja, mas acima de tudo sobre a forma como a gente se rendeu, como a gente falou, cara, olha isso. É a igreja e o ministério no mesmo corpo, não existe aquela história de que um tá fazendo e o outro tá assistindo. Foi coletivo, entende? Isso pra mim foi extremamente impactante nessa ministração. Como é que fala? Tipo, tava em harmônico, né? Uma Sinergia, sincronia. exato. Exato, tava equalizado, Isso é muito né? legal. É isso. Muito Nossa, isso daí só dá vontade de queimar mais, né? Só pra gente. Isso daqui tem que se repetir mais. Tipo, deixa. Só deixa. Entendeu? É muito bom isso. Mas é muito sobre isso. Até, nossa, aqui na igreja, às vezes a gente tem, tipo, esses momentos, tipo... É engraçado, tipo, é a movimentação de cada culto, né? É o que Deus quer fazer em cada dia. Então, às vezes, a gente tem um culto que tem um coral, e aí é um culto muito, assim, de família, onde a igreja tá muito amorosa e tal. Os irmãos tudo abraçando, tudo suado. Enfim, entendeu? Aí também tem aqueles cultos que são Um mais... adendo, né, pro suado. Pois é. Entendeu? Então, e aí também tem aqueles cultos, tipo assim, que trazem de fato para aquele quebrantamento, né? É muito nítido de se ver isso. O que eu acho interessante é que nessa movimentação, tipo assim, hoje vai tratar sobre, tipo, o louvor vai ser sobre cura, o louvor vai ser sobre rendição, sabe? Acho que o que falta em muitas igrejas é isso, entender. Não é simplesmente colocar várias músicas, é buscar no Senhor o que tem para aquele dia, né? Sobre qual... Acho que não sei se é dizer o tema, não sei, assim, sabe? Dizer o que o Senhor quer para ir procurar saber, por inspiração do Espírito Santo, as músicas, né? Sim. Sobre essa questão, a gente precisa entender também qual é a cultura da casa. Porque realmente existem casas que a cultura o louvor é ali 2 músicas, 3 músicas, mas é só para gerar aquele momento ali vamos dizer assim, congregacional, para a galera chegar e tudo encaminhar, direcionar para a palavra. E existem casas que eu sou muito feliz na casa que eu moro, porque a ministração do louvor, ela anda junto ali com a ministração da palavra, entende? E tudo bem para onde não funciona assim, né? Cada um, né, pode até soar mal o que eu vou falar, mas cada um usa o sapato que te cabe e tudo bem com isso. Mas o que mais me impacta nisso tudo dentro da tua fala, é que às vezes é um coral, às vezes é um momento com uma rendição mais proposital,
Só que Deus sempre faz. Ele sempre fala. Independente do que está acontecendo. Eu aprendi isso com o pastor Dito, que tem cultos que é para e ministros que são do pão e do vinho, né? E aí é onde entra o entendimento de quem vai estar ali naquele momento conduzindo a reunião. Poxa, é um culto de semana, a igreja já está cansada, saiu do serviço, pegou trânsito, e às vezes você vem ali porque quer empurrar um momento de celebração que não vai acontecer. Então, nesse momento, você mesmo começa a bloquear vamos dizer assim, a condução da adoração ali. E vai ter momento que isso vai ser necessário, entende? Então, assim, saber ler o ambiente, ser o entendedor dos tempos e das estações, para quem atua na área da adoração, é extremamente importante. E aí é onde entra essa sinergia, porque quando você entende o que você precisa fazer, você fala, beleza. Você entra para somar no time, não é aquele cara que sai do banco para jogar e faz um gol contra, entende? Você entra para somar no time. Já passamos por isso e assim, eu quero te dizer que não tem problema nenhum você usar a sua técnica. Usar a sua técnica vai adorar o Senhor, porque é excelência. A Bíblia vai dizer que os levitas, eles eram exímios naquilo que eles faziam. Eles eram os melhores no que eles faziam. Então, ser o melhor no que você faz, vai adorar o Senhor. Seja na dança, no canto, sendo um médico, sendo um advogado, sendo um juiz, você sendo o melhor, vai adorar o Senhor. A diferença aí é aonde está o teu coração e onde que está a tua expectativa. A tua expectativa não tem que ser no aplauso dos homens, mas tem que ser aonde? Na plateia de um só. De um só. Sabe? De fazer aquilo ali é pra ele. Então eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser a melhor dançarina. Eu vou dar o melhor espontâneo. E você tem a técnica. Então, a diferença vai estar aonde está a expectativa do teu coração. Coloca a expectativa no lugar certo. Use a sua técnica para adorar a ele somente. E tire o temor dos homens. Entendeu? Use a sua técnica. Está muito ligado a você estar alinhado com o coração de Deus. Então, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, vai acontecer o que diz em Isaías 30, verso 21. Você pode se desviar para a direita ou para a esquerda, mas vai vir uma voz por trás de você e que vai dizer, esse é o caminho, andai por ele. E essa voz é o Espírito Santo. Então, no momento da ministração, você tem que estar sensível ao que o Espírito Santo vai falar com você. Sabe, ele vai te dizer, faz isso agora, faz isso, baixa. Não é que você é uma marionete do Espírito Santo, não é isso, mas você é parceira do Espírito Santo e está debaixo da instrução do Espírito Santo. Então, se você viver isso, você vai saber qual é o momento. Vamos lá, vamos dar um passo para trás, vamos deixar assim agora que o Espírito Santo que vai agir. Então, Isaías 30, verso 21 é a chave. E a gente não pode ter medo de ser bom naquilo que faz. Durante muito tempo, dentro das igrejas, se você era muito bom naquilo que você faz, você estava querendo se mostrar. Entende? E isso que a Karen falou é muito verdade. Quem te capacitou? Cara, você investiu tempo, você investiu estudo, você se dedicou para aquilo. Você ouviu o chamado de Deus lá atrás, disse sim para o chamado e se capacitou para ser a melhor naquilo que você está fazendo. Então, assim, quando você agrega e une a sua técnica com a sua sensibilidade à voz de Deus, pode ficar tranquila que raramente vai ser você. É aquilo que a gente falou aqui. É muito mais vezes Deus através da gente do que a gente mesmo querendo fazer na força. Até porque, assim, vai chegar um momento em que a técnica vai falhar. Entende? Vai chegar um momento em que a técnica falha. E aí é a mão de Deus falando, não, bora, fica tranquila que eu tô aqui, ó. Deixa comigo. Entendeu? E só essa preocupação, esse temor que você tem de saber se o que você tá fazendo é para se mostrar ou é para agradar a Deus, já mostra qual é a intenção
Do seu de você coração. estar ali. Entende? Então, para mim, a definição é muito sobre isso. Caminhando pro final, agora a gente tem... Agora a gente tem um momento que é o bate-bola. Antes que a gente faz uma pergunta, aí vocês logo respondem. Só que a gente pergunta rápido. Se a demora pra responder não tem você não problema, precisa- não. Não tem que se apressar, Não não. precisa correr Tá tanto, bom. mas... Vamos tentar ser... A primeira pergunta é: uma música. Fala uma música preferida de vocês, do momento, que tá queimando. Gratidão. Para mim, nada mais. É a Nossa. música que eu tenho escutado nesse último ano. Bom. Um versículo. Isaías 61. Só pode ser um versículo, não pode ser um texto? Pode ser um texto. É o texto da minha vida, Isaías 61. Legal. O texto em que a gente tem vivido, né? Bom. A gente tem colocado Isaías 61. Legal. Eu tenho ouvido tanto ela falar que... Mais um versículo, Isaías 30, verso 21. Porque esse ano para mim é um ano em que eu quero ser mais intencional em ouvir o Espírito Santo. Top. Uma viagem, um lugar marcante. Israel, Olha, Pô, se for legal. coisa aquele da hora. 2 vezes. E quero ir esse ano, hein, Bispo JB? A minha vai parecer simplória, mas... O primeiro jogo do Palmeiras aqui em São Paulo. Nossa. Olha. Caraca. Sou brasiliense e sou palmeirense. Que ano? Aham. Ninguém é perfeito. Olha aí. Porque podia ser flamenguista. Que ano que foi? Cara, foi 2001. Palmeiras e Corinthians. Palestra Itália ainda. Olha. Beleza, deixa eu puxar outro. Tá. Um livro da Bíblia. Neemias. Isaías. Eu amo Isaías. É quando a gente entrevistou a pastora Insana. Ela... Ah, Esther. Neto. Esther é o segundo livro. E um personagem da Bíblia. Esther. Davi, na realidade. Davi. Esther pra mim é estação, mas Davi é meu personagem preferido. Pra mim são dois também. Neemias e Davi. Eu sou muito... Eu gosto muito da história de Neemias na Bíblia. A forma como as coisas foram conduzidas e a sensibilidade dele e o favor de Deus em prol dele. Muito bom. 3 pessoas que te inspiram. Em qualquer segmento. Qualquer segmento. Vamos lá. Sabendo que Jesus já tá incluso, né? Então, com eles são 4, né? Com eles são 4. Cara, são pessoas muito próximas a mim. Né? O bispo, ele é um cara extremamente fora da curva. Você vê a inteligência dele, a sensibilidade dele ao que Deus quer fazer nessa estação. Pastor Dito e a Karen Brás. Ai, que Olha. fofo! E musicalmente falando, eu gosto muito de 3 guitarristas que são fantásticos na minha concepção. Rich Kotzen, Mark Tremonti, que é o ex-guitarrista do Creed, hoje tem uma banda chamada Alter Bridge, e Andy Timmons. São Legal. os caras que eu gosto de me inspirar. Top. E você, Karen? Então, o Bispo JB é uma inspiração para mim. A Bispa Dirce, ela... Não, eu posso incluir mais 2? Eu sei que são só 3, mas são 2, Pode. que são da casa. Aham. A Pequico e o APOL. Ah, São sim. caras que nos últimos anos têm abraçado a gente de uma forma diferente e têm influenciado muito a gente nesse sentido. Legal. Roubei, mas tudo bem. Então, vamos cortar? Né? Bispo JB, Bispa Dirce, eles são uma grande inspiração para mim. E... Terceira pessoa, assim, ministerialmente eu sempre me inspirei muito na Fernanda Brum.
Eu gosto da veia profética dela, da entrega dela em missões. Ela é uma pastora incrível, então seriam 3 inspirações. Legal. Já chegou a conhecer ela? Já. Ah, que legal. Que legal. Ela cara. orou por mim. Ah, Foi incrível. É. muito legal. Momento Tiete. Um momento tiete e foi incrível. Muito Tem legal. algum filme que vocês têm de preferido, assim? Fiquei curioso. Você que gosta de personagens de HQ, mas fiquei curioso. Filme. É. Dorama. Ela é dorameira. Aham. Ela é dorameira. Cara, tem muitos, velho. De verdade. Mas um filme que eu amava assistir só por assistir. 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Nossa, é muito Nossa, bom. esse filme é muito Esse legal. é muito bom. Eu acho que eu assisti esse filme mais de umas 20 vezes. Só por assistir. Tipo assim, não tem nenhuma relação com nada. É só porque eu Aham. achava legal e rolava de rir com aquilo. Uhum. Foi muito Legal. top. Aí já tem outras linhas vou vindo assim pra linha nerd. Cara, tudo de Star Wars. O Breno gosta muito. De Volta pro Futuro. É bom também. Eu não sou muito dessa linha de suspense e terror, mas de heróis. Os filmes da Marvel são filmes muito bons. Eu sou mais das Era HQs. só um filme. Eu falei que são muitos. Que são muitos, mas assim, se tem um filme que eu vou pra minha caixa do nada quando eu tô assistindo, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, é isso. Legal. Bom, não é filme, mas eu gosto. Dorama. Dorama. Inclusive, eu terminei de assistir um que eu tô chorando. Mas um filme que me marcou muito e me deu muitos insights. Gladiador. Nossa, eu amo esse filme. É muito eu bom. amo Gladiador. Já que eu nunca vi. Sério? Gladiador é muito bom. Deus, cara. Muito Vou bom. assistir. Isso que eu gosto de ver filme. Vale muito a pena. Eu amo Gladiador. Preciso. E pra gente puxar, então, para as nossas últimas perguntas, são 2 últimas. A primeira delas é: esse podcast ele é feito por jovens, né? São os jovens do sonho que realizam esse podcast. Eu e o Breno somos um dos 6 apresentadores, então... Uau! 2 dos 6, né? 2 do 6. Um, dois, três, né? É. E a gente quer perguntar qual conselho vocês teriam pra dar pra nossa geração sobre... A respeito de tudo que tem vivido, vocês têm vivido hoje no ministério, de experiência de vida. É, com base nas músicas que a gente vê que tem hoje influenciado os jovens, né? Uhum. Busque ao Senhor de todo o seu coração. O tempo que vocês têm, se dedique ao Senhor, porque essa estação vai fazer toda a diferença no futuro de vocês. As raízes de vocês serem aprofundadas agora. O lugar do secreto ser aprofundado agora, porque vão vir desafios no futuro, em que as sementes que vocês estão lançando hoje, elas vão florescer nessa estação e que vocês vão precisar muito. E porque os desafios, às vezes, vão te demandar tanto que você não vai ter a liberdade e não vai ser tão fácil buscar o Senhor como hoje é na juventude. Segundo conselho, se conecte à geração passada. Sim. Aprenda com a geração passada. Escute a geração passada. Sabe? Sirva a geração que passou. Esteja atento ao que eles estão ensinando. Nunca destrua o que eles construíram, mas construam a partir do que foi construído. O trabalho é mais duro, né? São 2 trabalhos, um para destruir e outro para construir. Eles Aproveito que pavimentaram já um honrem. caminho. Honre Honrem e isso. caminhe por ele. Por esse caminho. E é muito disso que a Karen falou, criem raízes. Entendam o que é ser filho, para que lá na frente a gente não tenha problema de orfandade espiritual, nesse sentido. E eu comentei isso com a P esses dias, eu falei, eu sinto tanta falta das escolas dominicais, que lá, desde criancinha, a gente vinha nessa, aprendendo o que é orar, como ler a Bíblia e tal. Então, esse criar raízes é primordial, porque você pode ir para onde você for, mas você sabe onde você está fundamentado. Então, você tem casa, você tem pai, você tem para onde voltar. E essa questão da honra
é o que vai determinar. O mapa do seu futuro tá quando você olha para a geração passada. Que ali você vê onde eles acertaram, você vê onde eles erraram e você consegue construir a partir do que eles já estabeleceram. E eu acho que hoje falta um pouco para essa geração entender e respeitar a liderança. Hoje é muito fácil eu bater o pé e falar, eu não quero seguir isso aqui que estão me dizendo porque não é o que eu concordo, e eu simplesmente saio, eu abro mão. Então falta um pouco disso, dessa, vamos dizer assim, dessa honra. De entender que quem está ali como líder não está ali por acaso, não foi no par ou ímpar que chegou lá. Então acho que isso, o respeitar. Muito bom. Top. Agora, pra gente finalizar, Breno, faça a grande pergunta do nosso podcast. A grande pergunta é: qual é o alvo de vocês? Gastar a minha vida Diante dele. por ele e para ele. Gastar tudo, Parece todas até as uma fichas. música, né? A gente costuma dizer lá na CN uma coisa: Senhor, que eu seja como uma moeda no seu bolso. Me gasta Do jeito que o Senhor quiser. Caramba, Então, eu quero ser uma moeda no bolso. que da hora. De eu nunca- Jesus. Nossa, que da hora Legal essa essa Bill frase. Johnson que fala isso. Que legal. E a gente fala muito na CN. E outra coisa que o bispo nos ensinou é: o que for fazer nessa estação, não faça sem a gente. Então a gente quer ser isso, né, amor? Sim. A gente quer impactar pessoas com aquilo que a gente foi impactado. Né? Gerar essa transformação, essa mudança e apresentar aquilo que nos transformou. E tem nos transformado diariamente. E literalmente isso, ser gastado por ele da forma que ele quiser. Muito bom. Isso. É isso. Muito top, gente. Gente, Gente, muito obrigado pela isso, participação a de gente que vocês. Foi agradece. muito especial pra mim. Eu vou até confessar um negócio que aconteceu durante o podcast, quando vocês estavam relatando certos momentos. Eu fiquei todo arrepiado aqui. Eu tava sentindo uma atmosfera totalmente diferente. Queria agradecer vocês aqui. Foi um momento muito especial. De verdade, gente, vem de Brasília, gente. Tá aqui com a gente, pra vocês terem Pode noção. sair coisa boa de Brasília, tá vendo? De Brasília sai muita coisa boa. Eu quero, assim, dizer para vocês que isso aqui é a nossa primícia, né? Nós nunca fizemos um podcast. E na hora que o Dani falou, que a Paty falou, a gente aceitou. Eu confesso para vocês que eu tava passando tão mal que eu ia ligar e falar assim: Dani, fala que eu não vou porque eu queria ficar um pouco mais deitada. Mas como você falou, amigo, eu sentia que Jesus, né, em vários momentos eu me emocionei porque falar daquilo que ele tem feito em nós e daquilo que a gente tem aprendido é isso, sabe? A gente quer Vocês foram gastar. usados para trazer à memória coisas que nos dão esperança. É Olha verdade. isso aí. É, que legal. E aqui nesse podcast, um dos princípios, né, que a gente tem é a honra com quem a gente recebe. Então a gente não recebe pessoas aqui que são, é porque é famosinho, que não sei o quê. A gente recebe porque a gente sabe que carregar algo de Uau, Deus, que incrível. sabe? E a gente honra, né, porque a gente sabe que a honra é um caminho para acessar o que as pessoas carregam, né? Então, Sim. que a gente possa ter sido isso na vida de vocês. Obrigada, Cara, ainda me muito deram legal. pipoca. Teve pipoca. deram pipoca. Obrigado, Paty. Entendeu? Muito legal, de verdade. Parabéns. Vocês Obrigado. continuem alcançando níveis mais altos cada vez. Amém. Muito legal estar aqui com vocês. Amém. Muito bom. Eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Amém. Eu sinto que o coração de vocês, aquilo que vocês têm produzido no secreto, Deus vai levantar no altar público. Amém. Somente continuem com esse coração de servir a casa, de servir com os dons, de servir aquilo que Jesus entregou para vocês aqui nesse lugar. E no tempo oportuno, vai ser como diz o Salmo número 20. Lembre-se o Senhor das ofertas e dos holocaustos derramados diante do altar. E Deus vai se lembrar desse momento. Eu sinto que aqui são sementes. As pessoas que vêm aqui são sementes. E o que vocês estão produzindo aqui nesse lugar são sementes. E que no tempo certo vai dar um fruto poderoso. Só Amém. continuem e continuem firmes no Senhor. Amém. E não é algo que vai ficar só para vocês do sonho de Deus.
Porque o sonho de Deus é isso. A gente sempre sentiu isso. Que o sonho de Deus foi escondido pelo Senhor. E que Deus está apontando para que as nações conheçam. Amém. Gente, nossa Deus. Estou arrepiado todo de novo, gente. É. Mas foi muito gostoso, gente, conversar com vocês. Obrigada. E aqui Muito a gente encerra o nosso podcast. Que você aí do outro lado da tela possa ter sido muito abençoado. Acompanhe a gente nas redes sociais. Segue a Karen, segue o Kiko lá no Instagram. Karen Braz Franco. Segue lá que eles estão lá. Sei lá, não sei se o Kiko... Ela é mais ativa, eu sou mais dos bastidores, eu sou mais Mas tranquilo. segue, entendeu? E aqui a gente encerra. Que Deus te abençoe e até a próxima. Até. Tchau, tchau.